Lucas 9. Glória a Deus. Lucas 9, do 1 ao 6. Que vai nos dizer assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo as curas por todas as partes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele nos dá essa visão, mediante essa palavra, uma ordem ele nos dá, na verdade, né, de pregar o evangelho e levar as boas novas. Em Mateus vai ter essa mesma passagem, essa mesma palavra, só que ela é de uma forma mais detalhada. Ela é de uma forma com mais detalhe, mais rica em detalhe. Essa palavra aqui em Mateus, ela vai nos dizer que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos, e a ordem que ele dá é para que ele pregasse somente para os judeus, somente para o povo de Israel. Lá em Mateus, que é um pouco mais detalhado, Jesus ele fala: vocês vão, preguem o evangelho, mas somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso me chamou a atenção, porque por trás dessa ordem existe todo um propósito e existe todo um porquê. O porquê que Jesus ele manda os discípulos pregarem somente para os perdidos da casa de Israel. Aqui em Lucas ele não detalha muito bem, mas lá em Mateus, que era um dos discípulos, ele detalha muito bem. E um dos motivos é porque Jesus ele ainda não tinha sido morto e nem ressurreto, e não tinha pago pelos nossos pecados. Então, o plano de inserção do ímpio na salvação de Deus ainda não tinha sido concluído. Ou seja, nós que somos ímpios, fora da linhagem do povo judeu, ainda não tínhamos acesso à salvação mediante a Cristo Jesus, porque ele ainda não tinha sido morto, não tinha sido ressuscitado, ele ainda não tinha pago pelos nossos pecados. Então Jesus ele fala: olha, vá e pregue somente para os perdidos da casa de Israel. Só que o que eu quero trazer aqui, irmãos, é uma ordem que Jesus deixou. E ele não só deixou para os discípulos naquele dia, ele deixou para cada um de nós também nos dias de hoje. Que é o ID, Mateus 28, vai nos dizer algo muito importante e muito necessário para os nossos dias. Mateus 28, verso 16, vai dizer assim: os 11 discípulos, aqui Judas já havia traído ele, após a ressurreição, o plano de salvação já havia sido colocado em prática, Jesus já havia pago pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele reúne os 11 discípulos e foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus ele nos dá uma ordem muito clara e muito direta. Nós temos que pregar o evangelho. Ele nos deu autoridade, ele nos deu a confiança do reino de Deus em nossas mãos. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, como eu citei aqui, ele não precisa de nenhum de nós. Jesus ele não precisa de nenhum de nós, mas ele foi humilde o suficiente para escolher 12 pecadores, e um deles ainda traiu ele.
Assim como muitas das vezes eu e você trai. Assim como muitas das vezes eu e você somos egoístas, pensamos apenas em nós mesmos e não queremos fazer a obra do Senhor. Assim como Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Muitas das vezes nós traímos Jesus por uma posição, por um privilégio, por algo que muitas das vezes a nossa carne almeja. Só que a ordem de Jesus para as nossas vidas foi: vai e prega o evangelho. Eu derramo sobre a vida de vocês a autoridade para curar enfermos. Vocês sabem o que é isso? Curar enfermos, expulsar demônios. Ou seja, o que Jesus entregou nas nossas mãos, pobres pecadores como nós. Eu acho difícil alguém ter essa capacidade, essa humildade de ser alguém tão poderoso e entregar algo tão grande na mão de pessoas tão pequenas como nós. O Senhor, Ele é especialista em entregar coisas grandes na mão de quem é pequeno, como nós. O Senhor, Ele é especialista em entregar coisas grandes na mão de quem o mundo diz que não vale nada. Porque o Senhor, Ele chega na boca de fumo e Ele pega o pior que tem lá e Ele transforma num pregador. O Senhor, Ele chega dentro de um centro espírita e Ele pega o pior que tem lá, o mais devoto aos demônios, e Ele transforma num adorador por excelência. O problema do ser humano é achar que o Senhor, Ele é limitado em fazer na vida daqueles que nós achamos que não tem jeito. Nós olhamos para um drogado e falamos: esse aí não vai escutar a palavra do Senhor. Aí eu te pergunto: a palavra é de quem? Nós olhamos para um embriagado e nós falamos: bicho, esse aí não vai dar nem ouvidos. E nós perguntamos: a palavra é de quem que você está pregando? Se aquilo que está saindo da sua boca for de homens, não vai surtir efeito. Mas a palavra do Senhor fala em Isaías 55, verso 11, que a palavra do Senhor não cai e volta vazia. Antes, ela faz a vontade do Senhor. Ou seja, quando nós pregamos, quando nós ministramos, quando nós obedecemos o ID do Senhor, aquilo que Ele prometeu que nós faríamos vai nos acompanhar. Que é o quê? As maravilhas, os milagres, os sinais, eles têm que nos acompanhar. As pessoas hoje em dia esqueceram que o Senhor nos deu essa autoridade. Há alguns sensacionalistas que falam que os dons espirituais já não estão mais disponíveis para nós. Como não? Como nós vemos o Senhor curando diversas pessoas aí no nosso mundo. Como nós vemos as pessoas sendo libertas. Como nós vemos os milagres na vida das pessoas. Traficantes sendo arrancados da boca de fumo e trazido para a presença do Senhor e se tornando um adorador por excelência. A ordem do Senhor na nossa vida foi clara: ide e pregai o evangelho. Eu derramo sobre a sua vida a autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Em algumas traduções fala: se vocês beberem alguma bebida mortal ou forem picados por serpentes, esses não farão dano algum sobre a sua vida. Não é colocar Deus à prova e beber veneno achar que não vai morrer. Não é colocar Deus à prova, pegar uma serpente e deixar ela te morder achando que não vai morrer. Não é isso. É se caso venha acontecer de alguém te dar veneno, o Senhor vai te cobrir com o sangue dele e você não vai morrer. É se acontecer o que aconteceu com Paulo na ilha de Malta, uma cobra, uma serpente venenosa mordeu você, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Senhor está do teu lado. Então nós precisamos acender novamente a intenção de compreender os milagres de Cristo na nossa vida. Quando o Senhor nos dá uma comissão, uma ordem de ir, nós precisamos ir e pregar. Nós precisamos ir. As pessoas acham que é somente pregar o evangelho. Não é somente pregar o evangelho. Nós temos que orar pelos enfermos. A palavra do Senhor fala em Atos que os discípulos, eles iam pregando o evangelho. Eles viviam em comunhão no partir do pão nas suas casas. Eles ungiam os enfermos e eles eram curados. O Senhor derramou autoridade sobre a vida deles e eles obedeceram. Agora, o problema é, nós temos medo de orar, e se eu orar e ele não for curado, o problema não é seu, meu amigo. Agora o problema é, se você não orar em nenhum, quantos vai ser curado? Nenhum. Se você não expulsar demônios, se você não botar a mão, quem vai ser liberto? E se ele não for liberto? Calma. Agora, se nós colocarmos a mão para curar, se nós colocarmos a mão para ser liberto, tem pessoas que não conseguem compreender a diferença de libertação e expulsar demônio. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós expulsamos um demônio e aquela pessoa ela não passa por um processo de libertação, o demônio ele volta com 7 pior do que ele, e a ruína daquela pessoa é o quê?
Pior. Então tem pessoas que falam, eu te repreendo em nome de Jesus, o demônio sai. Mas ele não faz um processo de libertação. Ele não declara o sangue do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Ele não entrega a vida daquela pessoa na mão do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele nos deu ordem para fazer acontecer. Pode ser, meus irmãos? Ele deu ordem para cada um de nós para fazer acontecer. Ide e pregai o evangelho. Fazei discípulos. Podem ficar à vontade, meus irmãos. E fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando nós compreendemos o Evangelho de Cristo, nós nos sentimos mais seguros para pregar o Evangelho. A ordem do Senhor foi clara. Os discípulos não tinham acreditado que ele tinha ressuscitado. Ele fala assim, olha, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, a autoridade que foi dada a mim, eu estou entregando a vocês. Ide e pregai o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele fala, foi dado todo o poder sobre mim, e esse poder eu estou derramando sobre vocês. Jesus, ele nos incumbiu, ele nos chamou, não para ficar sentado na cadeira, mas para levar a palavra do Senhor para todos que precisam. O Senhor derramou poder sobre as nossas vidas, para nós olharmos para um doente, para um endemoniado, nós orarmos sobre a vida deles, eles serem curados, eles serem restituídos, eles serem transformados pelo poder do nome de Jesus. Quando o Senhor nos chama, ele não nos chama para ficar isento da presença dele. Ele nos chama para que nós venhamos colocar a mão no arado. Ele nos chama para que nós venhamos glorificar e exaltar o nome dele em todo o tempo. A palavra do Senhor fala, não apartem o livro dessa lei da sua boca. Antes medite nele dia e noite. A palavra do Senhor fala que nós temos que ser um obreiro instruído na palavra, que sabe manusear bem a palavra do Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando o Senhor, ele nos deu uma ordem, ele não só deu a ordem para os 12 discípulos, ide, não. Ele falou para você que está aqui nessa noite de hoje, pregar o evangelho. Para quem? Para o seu vizinho. E como eu prego? Às vezes você vai pregar o evangelho para o seu vizinho, sabe como? Sendo crente dentro da sua casa. Você vai pregar o evangelho, sabe como? Colocando um louvor, orando, louvando, e o seu vizinho vai escutar e vai dizer, meu Deus, esse homem e essa mulher não para de louvar. Todo dia ele bota um louvor, todo dia ela bota um louvor, todo dia eu estou vendo ela glorificando, todo dia eu estou vendo ele falando do amor de Deus. O evangelho de Cristo não é só pregado boca a boca, ele é pregado nas ações, nos testemunhos, na ação que nós damos dentro da nossa casa e fora dela. Eu preguei aqui no último culto como nós estamos proferindo o nome de Jesus lá fora. Quem Jesus é através de nós lá fora. Como nós estamos exalando Jesus. Porque Paulo, ele fala, já não vivo eu, mas Cristo. Paulo está dizendo, eu exalo Cristo. Eu vivo para Cristo. Paulo está dizendo, a minha vida pertence a Ele. Tudo que eu faço, leva a Ele. Como nós estamos falando de Cristo? De qual maneira nós estamos falando? De que forma nós estamos levando Cristo para as pessoas lá fora? Eu não sei pregar. Você sabe pregar. Pregar não é dom não, meu irmão. Não pense que pregar é dom, porque pregar não é dom não. Dom é profetizar, dom é curar, dom é falar em línguas. Agora, pregar é vocação. Ele falou, ide e levai o meu evangelho. É pregar o evangelho.